bom dia! Estamos no nosso terceiro e último dia do INIC e hoje contamos com a presença do nosso professor Edgar Solano, da área jurídica. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você poderia apresentar um pouquinho, falar da sua área de formação, seu campo de atuação para o pessoal de casa? Sim. A minha formação voltada para o campo do direito, eu sou formado em filosofia, licenciatura plena em filosofia, o que me dá uma base muito grande para o direito, e também sou formado em direito aqui na Univap. Eu tenho pós-graduações tanto na área do direito e também da filosofia e outras na PUC de São Paulo e também na USP de São Paulo. Que legal! Bom, professor, vamos para a nossa primeira pergunta então. Por que você acha importante incentivar os alunos a realizarem projetos e trabalhos na iniciação científica? Isso é muito importante para nós, principalmente na área do direito. Porque basicamente o que nós fazemos é ler e escrever. Então o estudante do direito e o profissional do direito, ele tem que saber ler, interpretar, mas principalmente traduzir as suas ideias em texto. Não de tal maneira que ele entenda, mas de tal maneira que o outro entenda o que ele está dizendo. Então, esse período de elaboração de textos científicos, para nós é muito importante. É uma preparação fundamental para os alunos de direito. A elaboração de textos que não é um texto coloquial, pode ser um texto de viés jornalístico, porém é um texto científico. A gente diz que toda petição jurídica é, na verdade, um texto científico. Por quê? Porque ele tem que expor e ele tem que fundamentar as ideias que ele está expondo, para depois ele fazer o pedido ou a decisão. Sim. E você poderia falar um pouco do tema jurídico, que está dentro do nosso tema principal, que é ciências básicas e, só um minutinho, ciências básicas e o desenvolvimento sustentável? Esse é um tema importante hoje para qualquer área da cultura, né? Não só da educação como da cultura, e o direito não poderia ficar diferente disso. Essa área da sustentabilidade, direito ambiental, são novos ramos que estão se tornando cada vez mais importantes e mais de destaque no nosso dia a dia. Sim. E é uma coisa muito boa, porque os nossos alunos eles já começam a perceber a importância desses temas, além daqueles clássicos que nós temos. Os temas premiados, por exemplo, da nossa área jurídica, geralmente envolve, seja em congressos, geralmente palestras ou workshops. Os temas premiados sempre hoje trabalham em cima dessa sustentabilidade ambiental, direitos humanos, direito dos animais. Hoje está muito em moda, por exemplo, está muito em moda o que a gente chama de direito da moda. Então, são novos temas que surgem e surgem muito bem. E tem algum trabalho que você gostaria de destacar ou que chamou sua atenção no momento que você estava avaliando? Me chamou muita atenção os trabalhos que fazem referência ao papel do feminino na sociedade. Norberto Bobbio, um filósofo da Itália, ele viveu todo o século XX. Ele nasceu no início do século XX e faleceu no final do século XX. Perguntaram para ele certa vez qual foi a revolução mais importante do século XX. Que ele viveu, Revolução Russa, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tudo isso ele viveu. E ele diz para o repórter assim, a maior revolução do século XX foi a Revolução Feminina. Como a mulher era no início do século XX e como ela é no final do século XX. Então eu acho, dos trabalhos que eu analisei, que esse papel de revolução do feminino também está em grande destaque. Eu gostei muito dos trabalhos nesse aspecto. E é um tema bastante atual também, bastante atual, então, bastante atual. Bem legal. E para você, qual que é a relevância de trazer um evento como esse para o público de fora, o público em geral? Eu acho que primeiro é a produção científica, deles perceberem que a universidade também é um local onde você produz algo, e não simplesmente receber um conhecimento, mas de você produzir textos de qualidade. Sim. Textos que podem ser que um dia se transformem em projetos de lei, textos que às vezes podem ser utilizados em outras faculdades. Eu acho muito legal e muito importante
a Univap possibilitar que alunos de outras faculdades também coloquem aqui. Eu corrigi 1 ou 2 trabalhos que eram de alunos externos nossos. Então, essa possibilidade de você ter esse trocar. Outra faculdade vem, pessoal de fora vem, publicam-se aqui no nosso INIC, pessoal da nossa faculdade publica em outros. Eu acho esse intercâmbio, hoje a pessoa diz a socialização de cultura, muito boa. Com certeza. E para você, o que você diria para os estudantes que ainda estão na dúvida ou querem mesmo participar do INIC do ano que vem? Eu diria para os alunos o seguinte: comecem a elaborar textos científicos desde já. Comecem a se preparar. Porque a elaboração de um texto científico não é tão fácil quanto parece. Há pessoas que sabem escrever bem, mas sabem escrever bem, por exemplo, crônicas. E o texto científico não é assim. O texto científico, você precisa ter a apresentação de ideias e, principalmente, a sustentabilidade, a fundamentação dessas ideias. A maioria das pessoas que escrevem um texto científico querem, na verdade, defender o seu ponto de vista. Então, por exemplo, eu acho que eu tenho que respeitar determinada classe social e defender isso. Não, um texto científico, você faz a defesa do seu ponto de vista, mas você tem que responder também às críticas contra esse seu ponto de vista. Porque aí você tem um texto científico de qualidade. Não é uma opinião, mas é um texto científico que aborda fatores a favor e contra aquilo que você está estudando ou analisando no seu texto. Com certeza. Muito obrigada, Muito professor, de nada. pela presença. Essa foi a nossa entrevista com o nosso professor da área jurídica, Edgar Solano. E é isso, tenha um bom dia. Bom dia.